Abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 1, verso 1. Meu caro amigo, eu quis até telefonar, mas a tarifa não tem graça. Eu ando aflito para fazer você ficar a par de tudo que se passa. Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chovem, outros dias bate sol. Conhece essa música, meu caro amigo? Chico Buarque. Vamos lá então, tudo a ver com a nossa série. Não sei se a gente pode usar essa música por causa dos direitos autorais, né? Mas se pudesse, poderíamos cantar todo o culto aqui. Achou aí? Se não achou, está na tela. Lucas capítulo 1, versos de 1 a 4. Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo, desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Eu vou ler mais uma vez, pode ser? Visto, é Lucas escrevendo, que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, está falando da história de Cristo, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares, os apóstolos, e ministros da palavra, sim, os apóstolos de Cristo. Igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das coisas em que foi instruído. Senhor, fala ao nosso coração, nos abençoa, ministra-nos na Tua palavra, nos edifica, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você já tinha lido a abertura do Evangelho de Lucas. Geralmente nós estamos acostumados a ter contato com a palavra no momento da pregação. Então os textos que você já leu foram aqueles que foram lidos em algum momento na igreja, em alguma celebração, em algum congresso, e enfim, você acaba tendo contato com as escrituras no momento em que você está numa comunidade, numa igreja, num prédio chamado igreja, ou fazendo algum estudo que alguém está ministrando. Eu não sei se você tem o hábito seu de leitura das escrituras. E a segunda coisa é que se você tem esse hábito de leitura das escrituras, quando você na sua casa gasta um tempo para isso, se você tem o hábito de ler na sequência, de compreender tudo, ou se você abre em qualquer lugar. É como pegar uma história no meio do caminho, é complicado. Eu sou bem desse tipo, a Blanche fica brava comigo, ela deve estar me assistindo, mas quando eu entro na sala ou na cozinha, que tem uma TV ali que pega os canais abertos enquanto ela cozinha, então está passando algum filme, algum episódio de alguma coisa, alguma novela, eu sento ali e fico, quem é esse? Por que ele está falando isso? Ela fala, agora você pega no meio, agora você me deixa assistir, está certa ela, eu estou errado. Mas a nossa vida cristã tem se desenvolvido muito dessa forma. Com coisas, textos esparsos e deslocados e que não formam na nossa mente uma ideia global e ordenada sobre a vida de Deus para o homem descrita na sua palavra. Então a gente fica preso sempre a focos e quando alguém diz alguma coisa, nós entramos em discordância, mas nós sempre estamos entrando no meio da história. É por isso, você sabe, que eu gosto de fazer séries expositivas. Ainda que nós façamos de maneira temática, por exemplo, como foi a última semana, que tinha um tema, a última semana, mas nós colocamos os fatos em ordem dentro daquela semana dos evangelhos, para que possamos entender a história que nós estamos aprendendo. Dela depende, dessa compreensão, depende nossa espiritualidade, nossa devoção, nossa edificação, nossa missão e a transformação da nossa vida em novas criaturas.
Eu não posso brincar com isso como se fosse uma caixinha de promessas que eu retiro um versículo aqui ou outro ali, ou os mais velhos como eu, que vem um realejo tocando uma musiquinha, joga uma moeda e o periquito vem e tira um pensamento para você. Não é um realejo. Tem começo, meio e fim. Tem pessoas por trás disso. Essa abertura de Lucas é muito interessante porque nos mostra que existe um amigo. Meu caro amigo Teófilo. Lucas escreveu o seu evangelho para Teófilo. Teófilo provavelmente seria não judeu, um romano ou um grego, mas os estudiosos acreditam que ele fosse grego. Não sabiam se Teófilo seria o nome próprio dele ou se seria um apelido, mas é bem provável que fosse o nome próprio, porque Teófilos significa o amigo de Deus. Philos é amor ou amizade, e Theos é Deus. Teófilos seria o amigo de Deus. Pode ser que por ele ter se convertido fosse um apelido, ou que fosse o seu próprio nome mesmo, mas isso pouco importa. Teófilo era a pessoa que deve ter perguntado para Lucas: ô Lucas, eu recebi umas notícias aqui, eu comecei a crer nesse Jesus, mas eu queria entender mais. Provavelmente houve um pedido antes dessa abertura do livro de Lucas. Provavelmente esse Teófilo, um gentio que não era judeu, ouve falar sobre Cristo. Cristo é uma revelação de vida a ele. E aquilo, como quando a gente encontra Jesus Cristo e parece que caem escamas dos nossos olhos e a sua presença nos invade, o seu Espírito faz morada em nós e a gente começa a enxergar a vida de um outro jeito, mas por ser um gentio, ele falou: ô Lucas, explica para mim. É bem provável, pelo fato de que Lucas diz excelentíssimo Teófilo, esse tipo de saudação era feito para pessoas nobres, talvez mais de maneira pormenorizada aos governantes e pessoas de destaque. Não sei se era o caso de Teófilo, por provavelmente ser um grego e não um romano, mas de qualquer maneira deveria ser uma pessoa de posses, uma pessoa de destaque na sociedade. E pelo fato de que o Evangelho de Lucas é um livro grande, se não me engano, o maior do Novo Testamento, e além deste, Lucas também escreveu Atos dos Apóstolos. E se você ler a abertura de Atos dos Apóstolos, como essa abertura de Lucas, você vai ver que Atos dos Apóstolos, Lucas escreveu também para Teófilo. Naquela época o papiro não era uma coisa que você passa numa calunga da vida e compra o papel que você quiser. Não era assim. Acredita-se que Marcos tenha o evangelho mais compacto e mais curto, um dos motivos pelo fato dele ter menos dinheiro para comprar papiro. E aqui provavelmente esse homem nobre, Teófilo, tenha sido a pessoa que seja o patrocinador de Lucas. Eu te mando a tinta, eu te mando a pena, eu te mando muito papiro, mas você me escreve tudo. E aí Lucas abre essa carta, esse evangelho é como uma carta para Teófilo, dizendo: ó Teófilo, eu sei que muita gente gastou tempo descrevendo a narrativa dos fatos que aconteceram. Gente que foi testemunha ocular e ministros da palavra. Lucas está falando dos seus apóstolos. Inclusive falando provavelmente sobre Mateus, que já teria escrevido o seu evangelho, baseado propriamente em Marcos, que foi alguém que caminhou com Pedro e com Paulo. E tinha muitas informações. E o testemunho verbal de todos os apóstolos. E Lucas disse: eu preferi. Ele poderia dizer: olha, eu vou te passar isso aqui, vou ver se algum escriba copia o que Mateus disse, o que Marcos disse. Mas Lucas disse: eu fiz uma acurada investigação. Eu preferi olhar bem os fatos e percorri os lugares e entrevistei pessoas para te dar uma descrição bem ordenada dos fatos, para que você tenha certeza das coisas que você ouviu. O evangelho de Lucas é o esforço de um homem. Lucas era um médico. Faça o caminho das letras e você vai aprender isso quando estudar o evangelho de Lucas. Ele era um homem da ciência da época, a ciência conhecida da época. O grego koiné do livro de Lucas, ele é mais rebuscado do que os outros. É como alguém que falasse um português mais coloquial e menos informal.
escrevia para uma pessoa distinta, nobre, e Lucas tinha preparo para isso. E quando você estuda as línguas originais, eu sou um estudioso, gosto de estudar grego, mas eu não tenho ainda essa capacidade de discernir quando uma linguagem é mais rebuscada do que outra. Mas os eruditos de grego afirmaram, e eu acredito nisso. Então eu fiz essa abertura para dizer a você que essa nossa série, que se chama Meu Caro Amigo, além da música do Chico Buarque, que é muito boa e você deve ouvi-la, e foi por isso que eu pensei em colocar o nome Meu Caro Amigo, é exatamente um amigo escrevendo para o outro. Deixa eu te falar quem é esse rei, deixa eu te falar o que é esse reino. E depois de ele explicar no Evangelho quem é o rei e quem é o reino, ele ainda escreve um segundo, que é Atos dos Apóstolos, que conta a história do desenvolvimento da sua igreja e da expansão dessa igreja pelas mãos de Paulo. Quem já estudou Atos dos Apóstolos sabe. Então Lucas escreveu para um amigo: meu caro amigo, eu vou escrever o que aconteceu com o rei e o que é esse reino. E no segundo livro, eu vou te escrever para você entender o que aconteceu com as pessoas que creram nesse rei e nesse reino. E o que é essa igreja que nasceu a partir disso. E eu acredito que durante essa série, nós vamos ter um aprendizado muito profundo sobre a nossa vida, individualmente em relação ao rei, ao seu reino, e o que isso significa para nós como comunidade de discípulos de Jesus. Dentro dessa abertura de Lucas, eu estou só na abertura por enquanto, do capítulo 1 ao capítulo 3 do seu Evangelho, ele descreve o nascimento de João Batista, ele descreve o nascimento de Jesus Cristo, e ele descreve a situação política, social e religiosa daquela época, nos 3 primeiros capítulos. Ele demonstra nos 3 primeiros capítulos, e você deve ler depois porque não daria tempo aqui, de que Jesus de Nazaré é o Messias prometido no Antigo Testamento. Ele fala também que esse Jesus é um Deus encarnado entre os homens, dá evidências disso. E também que o reino desse Messias não tem a ver com esse mundo. Se você ler os 3 primeiros capítulos, nessa abertura do Evangelho de Lucas, escrito para o seu caro amigo Teófilo, ele vai abrir o seu livro dando essas 3 perspectivas, já para situar Teófilo sobre o Antigo Testamento, que para eles não chamava Antigo Testamento, chama para nós. Mas os escritos dos profetas, da lei, dos salmos, tinham a ver com esse Jesus, que esse Jesus era Deus entre os homens e que o seu reino não tinha a ver com esse chão. E são essas 3 coisas que nós vamos fazer na abertura desta série, nestes 3 primeiros domingos. Hoje, especificamente, eu quero falar com você sobre João Batista, porque ele descreve com minúcias a vida e o ministério de João Batista. E eu espero que você possa perceber isso e que você se abra para compreender o rei e o reino. Por isso, Lucas, do capítulo 1 que nós estamos, a partir do versículo 5 até o verso 17, nós temos uma narrativa. Nos dias de Herodes, o rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era dos filhos de Arão e se chamava Isabel. Bom, ele era sacerdote, Zacarias, e a mulher dele era dos filhos de Arão. Eles eram provavelmente da tribo de Levi, eles eram da raiz sacerdotal de Israel. Ambos eram judeus, ambos eram juntos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já tinham idade avançada. E aconteceu que enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, eles tinham as suas escalas, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Havia uma mesa com o incensário, e ele foi destacado para essa tarefa. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado, e o temor
se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias. Lembre-se que Elias foi o cara que confrontou Acabe e Jezabel. João seria um menino que confrontaria muitas coisas em Israel. Para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Esse texto e essa palavra do anjo. Deixa eu ver aqui se eu li tudo, li até o 17, né? Eu li, ô Pedro? Não faltou nada, né? E isso mesmo, li até o 17. João Batista era filho de sacerdote, e sua mãe Isabel era da linhagem filha ou neta de sacerdotes. Ela era da linhagem sacerdotal. Eram tementes a Deus. E diz o texto que Zacarias, o seu marido, ele era um homem temente, ambos eram tementes a Deus. Apesar de que nos dias de Jesus, e nós já falamos isso várias vezes aqui, nós tínhamos uma religião bastante conturbada no que diz respeito à vocação, sacerdócio, espiritualidade, sinceridade, verdade, pureza, transparência. Era muito duvidosa a maneira como a classe ou a casta sacerdotal se comportava. Apesar disso, havia um homem chamado Zacarias, que era um sacerdote, era da tribo de Levi, casado com uma mulher de descendência sacerdotal, mas ele era temente a Deus. E Deus disse a ele: você vai ter um filho, sua mulher é estéril, mas você vai ter um filho, e o nome dele será João. João era filho de sacerdote. Filho de sacerdote, segundo a lei, teria o ofício sacerdotal. A tribo dos levitas era marcada pela característica de que eles não tinham herança na terra. Na divisão das tribos de Israel, a tribo de José foi dividida entre seus dois filhos, Manassés e Efraim, e os levitas não tinham terra. Por isso haviam 12 tribos, mas Levi não tinha tribo, porque a de José se dividiu em duas. E a palavra de Deus para os levitas é de que a vossa herança é o Senhor. Vocês não têm lugar na terra e não cultivam a terra, vocês trabalham em função do povo, vocês ministram e oficiam de Deus ao povo e ministram do povo a Deus. E os sacerdotes tinham essa vocação. É interessante perceber que João Batista era para ser um sacerdote, ou era para ser um cara que vivesse pelo menos dentro do ofício sacerdotal. O lugar de João era com o seu pai no templo. Eu não sei se você já parou para pensar nisso quando você leu o Novo Testamento. Lucas capítulo 3, verso 16, um pouco mais adiante, estamos na abertura deste livro, diz que no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Felipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene. Então ele dá aqui as tetrarquias, quem eram os 4 governadores do lado de Roma. E aí ele vai para a religião, e sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, que era sogro e genro, e que era uma coisa impossível, porque só tem um sumo sacerdote, e quando ele morre o seu filho assume, assim era na lei. Como é que você tem 2? Na verdade já havia um conluio com Roma e o sacerdócio já não era vitalício, e essa escolha tinha também um perfil e um pressuposto político na relação do templo com Roma e dos benefícios que os saduceus, que indicavam os sacerdotes, recebiam.
Então, Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. A palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região das imediações do rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: vós que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Todos os vales serão aterrados, todos os montes e colinas serão nivelados, os caminhos tortuosos serão retificados, e as estradas irregulares serão aplanadas, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. O ministério de João é o cumprimento de Isaías capítulo 40, versos de 3 a 5. Eu não vou ler, para que a gente ganhe tempo, mas depois leia Isaías 40, de 3 a 5. Porque é exatamente esta profecia. Isaías estava profetizando que haveria um antecessor do Messias. O que Lucas está escrevendo para o seu caro amigo Teófilo? Olha, esse João Batista, ele era um precursor do Messias, para você ter o sinal de que Jesus é mesmo o prometido. Desde Isaías capítulo 40, haverá uma voz clamando no deserto para que as pessoas se endireitem, para que elas se arrependam. E o mais interessante é que a palavra de Isaías não dizia que essa voz viria de dentro do templo. A profecia de Isaías não dizia que a voz viria do meio dos sacerdotes, ou que viria do meio dos homens da religião. Essa voz viria do deserto. Esse anúncio do novo rei e do novo reino, que desde o capítulo 9 de Isaías, você já conhece a profecia, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, e o seu reino não terá fim. Esse reino que era esperado pelo povo judeu, esse Messias que era aguardado desde a promessa do Éden no pecado, passa pela boca do profeta e diz: uma voz vai clamar no deserto para que seja um sinal do reino que está chegando. Essa voz foi exatamente João Batista. Você está entendendo? O Teófilo, quando te falarem de João Batista, ele é esse cara, ele é essa pessoa. Eu sei que você está ouvindo sobre Deus dos judeus, mas você não está ouvindo dos sacerdotes. Eu sei que foi pregada a palavra da salvação em Cristo, mas você não viu isso partindo do templo. Não foi a religião da época judaica que trouxe a você essa informação, não é? Mas eles falam que esse Jesus é prometido para esses judeus. E você, como um grego, está dizendo: mas como é que é essa história? Eles são judeus, têm a lei, têm os profetas. Vocês me falam de Cristo, está escrito nos profetas, mas eles não estão falando. Ô Lucas, você pode me explicar esse negócio? Claro, meu querido Teófilo. Esse Deus não vem da religião. Esse Messias não parte deste lugar. A religião tardia, o judaísmo tardio dos dias de Cristo, ele é muito diferente do judaísmo que nós hoje lemos no Antigo Testamento. Deixa eu dizer particularmente aqui. No Antigo Testamento, você vê reis, sacerdotes, profetas, você nunca leu escribas, que eles eram uma classe, que dentro da religião cumpriam uma tarefa de ensino e didático para o povo. Você não tem nas páginas do Antigo Testamento, por exemplo, os fariseus, que eram doutores da lei e eram intérpretes para que o povo pudesse interpretar e conhecer os escritos. Você não tem no Antigo Testamento a figura dos saduceus, que dominavam grande parte do sinédrio e indicavam os sacerdotes. Você já leu isso nas páginas do Antigo Testamento? Não. Essas figuras surgem depois do Império Persa ter dominado Judá, Israel, o Império Persa, depois o Babilônico, até que viessem os romanos. Esse movimento todo, ele acontece num período do movimento dos gregos, de Alexandre o Grande. O Antigo Testamento encerra
com Daniel, depois Ageu, Neemias. Você vê a reconstrução do templo, e depois não há mais nenhuma informação. Nesse período intertestamentário que nós dizemos, é que essas figuras surgem na destruição do templo, na sua reconstrução, na luta dos judeus contra os Seleucidas e os Ptolomaicos, que eram duas tetrarquias gregas. Um dia a gente pode falar sobre isso. Mas essa religião não representava o que Deus havia dito ao seu povo desde os dias da antiguidade. Essa política religiosa misturada com a política, que também é uma religião, porque se você quer saber uma coisa, para Roma gostaria muito que você tratasse o seu governo romano como se fosse a sua religião. Política e religião estão grudadas. Elas são idênticas. Elas têm o mesmo modus operandi. Elas têm a mesma lógica e os mesmos pressupostos. Política e religião operam na mesma seara com as mesmas armas. É por isso que quando você vai à urna, você defende o seu candidato, não importa qual seja, como se fosse o seu Deus. Quando alguém fala mal, você fica nervoso. E mesmo que ele faça muitas burradas, você quer tentar provar que ele está certo. Você tenta provar a você mesmo. É como se fosse uma infalibilidade papal. É como se fosse um mito, um Deus, uma divindade que não falha, e você se devota. E é por isso que todo movimento político quer ter militância. E a militância é aquela que consegue negar os erros da sua vertente política, como alguém que é cego. Isso seja da esquerda, da direita, de quem quer que seja. A política sempre deseja que você a veja como uma religião, para que você construa os seus ídolos. A religião da mesma forma. A religião te impede de uma relação direta com Deus, com os seus ritos, com as suas figuras, com os seus líderes, com as coberturas espirituais, com suas oferendas, com sua culpa e com o seu medo e com a necessidade dos homens que representam o poder, para que aquele círculo de atividades e rituais seja a sua prisão e seja exatamente a sua devoção. E aquilo funciona como uma idolatria de pessoas que defendem a sua igreja como se ela fosse a coisa mais correta do mundo, e defendem os seus líderes apesar deles pisarem na bola, porque eles são deuses, e trocam os seus nomes e entregam a sua vida, e isso é ótimo, porque a política gira com esse tipo de gente que é triturada como carne moída, e elas funcionam como consumo e combustível para perpetuar as ideologias políticas. Assim também os fiéis são triturados como carne moída e esmagados para perpetuar um sistema religioso imperialista. Elas funcionam da mesma forma. Porque João, que era um cara filho de sacerdote e a sua mãe era de linhagem sacerdotal, por que esse cara não estava no templo? Eu não sei se Zacarias já era morto ou era vivo quando João começou a pregar no deserto, mas eu imagino que desde pequeno o lugar que Zacarias levava o seu pequenino João na mão era para dentro do templo, com a sua estolinha sacerdotal, sabe, aprendendo. Com certeza, João Batista foi formado e educado em toda a lei, em todo o Pentateuco, em toda a tradição do escribismo judaico, dos profetas, dos salmos. Aliás, João Batista era profundo conhecedor das palavras sobre o Messias. Mas João Batista não se encaixava. Para João Batista não fazia nexo estar dentro de um sistema que tinha uma placa com o nome de Deus, mas olhando bem, não existe nada desse Deus que eu conheço aqui dentro. João Batista, ele foi como um revolucionário. Por isso a palavra de Lucas para Teófilo dizia, ele vai vir no espírito de Elias. Elias foi o cara que bateu de frente com Acabe e Jezabel. Elias foi o cara que disse, é o seguinte, ou vocês vão no Senhor, ou vai vir fogo do céu sobre vocês e os profetas. Elias teve medo, a coisa não foi fácil, mas ele bateu de frente. E com certeza esse era o mesmo espírito de João Batista. Alguém que disse, não dá. E para onde foi João Batista? Ele foi para o deserto.
ele foi para o deserto pregar a palavra. João Batista funciona como além de ser o sinal da vinda do reino, como um movimento intermediário entre o que se cria antes dele e o que viria depois dele. Em Lucas capítulo 7, verso 25, o texto nos diz assim: O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? O que se veste bem e vive no luxo, mora nos palácios reais? Sim, o que vocês foram ver? Um profeta? Jesus dizendo: sim, eu digo, muito mais do que um profeta. Esse é aquele de quem está escrito: eis que envio adiante de vocês o meu mensageiro que preparará o caminho diante de você. E eu lhes digo que nascidos de mulher ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E agora eu quero que você leia comigo Lucas 16, 14, que diz assim: os fariseus que eram avarentos ouviram tudo isso e zombavam de Jesus, mas Jesus lhes disse: vocês são os que se justificam diante dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. A lei e os profetas duraram até João. Desde esse tempo, o evangelho do reino de Deus vem sendo anunciado, e todos se esforçam para entrar nele. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Jesus, mais adiante, diz: não houve profeta maior do que João, contudo nós somos humildes e qualquer um no reino é maior do que ele, mas dizendo da sua importância e dizendo que até João, a lei e os profetas vigoraram até João. A partir dele é o evangelho do reino. Alô, alô, Terezinha, alô, atenção. A lei e os profetas vigoraram até João. Não quero falar. Fala, Jesus. As tuas palavras, a tua palavra, Jesus. Fala a tua palavra para o teu povo. A lei e os profetas duraram até João. Deste tempo em diante, o reino de Deus vem sendo anunciado. Essa série podia acabar aqui. Vão para casa, pega isso aqui, estou até nervoso. E eu ficaria agora todos esses meses de férias na pandemia. Não sabe pregar. Nossa vida religiosa evangélica é uma vida veterotestamentária. Nós buscamos a unção de Elias, a unção de Moisés, o poder de Josué, a força de Sansão. Nós queremos as marcas e o poder da cobertura espiritual de Davi e a espada de Josué. E temos espada, e temos arca, e temos os nossos talites, e temos os nossos símbolos. E nós temos o menorá, e temos a mezuzá, e temos um monte de coisa. Um monte de badulaque. Nós temos um altar cheio de bugigangas. Bugigangas espirituais que nos trazem poder e unção. O pedaço da capa do Elias. Sabe aquelas coisas? É como se nós pegássemos esses objetos, ficássemos esfregando na cabeça para receber poder. Como se Jesus não existisse. Você não precisa concordar com o que eu falo, mas você precisa concordar com essa palavra, porque nela está a nossa vida. E se você não crê nessa palavra, você está fora de Deus, fora do seu reino, porque a lei e os profetas vigoraram até João. Meu caro amigo Teófilo, esses caras que te anunciaram Jesus, e que você ficou, caramba, vocês falam de Jesus, das profecias, mas os caras ali da igreja, lá do templo lá, não falam desse Jesus. Ô Lucas, o que você me diz aí? Você me escreve uma carta e me escreve: Teófilo, depois de averiguar tudo, eu vou te passar tudo direitinho para você entender. Roma tinha um império, o templo tinha Anás e Caifás, mas a palavra estava no deserto com João. Não estava com eles. Isso é muito significativo. Mas muito significativo. Eu já vi líderes com a roupa de Elias. Parecia o Fred Flintstone. Ô Vilma! Outros que colocam uma estola sacerdotal. Outros que colocam, sei lá,
Só faltava pôr a roupa de Adão, né? Vocês não colocaram ainda, né? Entrar peladão só com, como é que é? Largados e pelados, né? Não pode dar ideia que alguém vai vir. Só com uma plantinha aqui, ele e a mulher, Adão e Eva, a unção de Adão. A lei e os profetas vigoraram até João. Quem disse isso, Zé? Jesus, desculpe. A Bíblia acaba com a nossa religião. A Bíblia estraga a nossa religião. Meu caro amigo, você quer um conselho? Foge desses caras e junta com a galera do deserto. Outra coisa interessante é que João Batista no deserto pregava a palavra, essa é a descrição que nós lemos aqui de Lucas, né? E ele dizia que João Batista fazia o batismo pelo arrependimento dos pecados, para tudo. Se você é um judeu e se você cometer um pecado, tem uma lei. E a lei, se você ler Levítico, o pecado voluntário, o pecado involuntário, o pecado do sacerdote, tinha um tipo de oferta. Se seria uma pomba, uma rolinha, se seria um cordeiro, a oferta que era feita na Páscoa, como é que era a oferta que o sacerdote fazia anualmente para a expiação do pecado da nação. Você tem na lei todos os tipos de sacrifício específicos, quando a pessoa tinha um prurido, algum tipo de coisa na pele, o sacerdote olhava, ele ficava 7 dias fora do convívio, volta, se ele orou e aquilo desapareceu, ok, ele faz uma oferta tal e agradece, se não deveria ser lepra, deveria ficar de fora. Quando a pessoa recebia uma bênção, aliás, Jesus chegou a curar pessoas e dizer, paralítico, né? Está lá em Mateus, você não fala para ninguém que eu te curei, vai para o templo e faz a oferta que Moisés determinou na lei, porque quando eram abençoados, tinha um tipo de oferta para ser entregue, enfim. Se você tem pecado, você vai no templo com os sacerdotes e oferece a tua oferta. Ô João, quem foi que te disse que você fica aí no deserto, dizendo que a pessoa que está arrependida, ela batiza? Onde você tirou isso? Obviamente que essa galera do templo ia dizer, ele é um blasfemo. Eles odiavam João Batista. Por isso que ele estava no espírito de Elias. Ele batia de frente contra o sistema. Ele batia de frente contra o sistema das ofertas. O sistema dos sacrifícios. O câmbio que acontecia no templo. O movimento milionário que os saduceus, que eram uma aristocracia, porque tinham a permissão de Roma da exploração do povo, fazia dentro do templo. Ninguém pode ter bênção fora daqui, fora do nosso sistema. João Batista era um sinal da transição do reino de Israel, terreno, territorial, nacional, humano, para um reino de Deus que era algo muito diferente do que eles estavam imaginando. Ele batizava as pessoas para arrependimento de pecados e dizia, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. É outro reino, é outra coisa. E agora eu parto para o fim. Quando Lucas escreveu para Teófilo, e diz que fez uma detalhada investigação, é porque cada detalhe da construção desta cena, para quem não era judeu, como nós que somos gentios, e olhamos o cristianismo e o judaísmo do Antigo Testamento, e os dois estão na mesma Bíblia. Para nós hoje, para Teófilo não tinha a Bíblia, mas ele via as duas cenas. E Lucas estava querendo dizer para ele que isso aqui existiu. Os profetas estavam dizendo, olha o que os profetas estavam profetizando. Os profetas do Antigo Testamento estão dizendo que isso aqui vai acabar, isso aqui tem tempo, tem prazo de validade, tem um porquê. Ele tem uma missão a cumprir. Israel na terra tem uma missão a cumprir. E depois que for cumprida, acabou. Até João valeu a lei e os profetas. Depois é o reino de Deus. Mas é o reino de Deus, não tem muito das características, dos valores de Deus, dos seus princípios do Antigo Testamento. Sim, os princípios de Deus são eternos. A bondade, o amor, a justiça, sabe como é que é? A fidelidade, a misericórdia, a graça, o perdão.
o arrependimento. Claro que todos esses valores que estão desde o Antigo Testamento seguem, porque são valores divinos. Mas as práticas ritualísticas, as leis cerimoniais e a lógica de comando e controle se desfez. João Batista, como descreve Lucas, ele é um sinal evidente da voz que clama no deserto e que está fazendo uma virada de época. Uma transição do pensamento religioso, da espiritualidade estava acontecendo. A agonizante religião do Antigo Testamento estava morrendo. E o reino de Deus viria com o Messias, que nós vamos tratar nos próximos episódios desta série, deste estudo. Mas eu gostaria de encerrar hoje dizendo a você, meu caro amigo, eu quis até telefonar, mas a tarifa não tem graça. Eu ando aflito para fazer você ficar a par de tudo que se passa. Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro, rock and roll, não tem vacina, é uma briga política desgraçada. São Paulo está um caos, os hospitais estão lotados. Mas, meu caro amigo, chegou João. Ele era o sinal do profeta Isaías para um povo que esperava um outro reino e um Messias. Um rei da descendência de Davi, que seria justo e traria um reino eterno. Ele só não sabia que esse rei era eterno, e que esse reino não era humano, e que esse descendente não era como um homem natural que eles esperavam. O Antigo Testamento testifica que Jesus é o Filho de Deus. João Batista é o sinal e o prenúncio de que esse novo reino, com uma outra lógica, estava chegando. Até João, a lógica dos profetas e da lei vigorava, mas a partir dele, o reino de Deus começava a ser pregado. Nós precisamos voltar para o Evangelho de Cristo. Nós precisamos voltar ao Evangelho da graça. Eu não estou pregando isso para a igreja brasileira, porque isso não é meu papel. Estou dizendo a você, Casa da Rocha. Você precisa voltar ao Evangelho. Você precisa se desconectar dessas figuras que nós encaramos como mitologia, né? Fúria de Titã, sabe? Hércules. Olhamos para o Antigo Testamento como mitologia grega. Aquelas figuras, aqueles deuses. Tem o Thor, né? Eu gosto do Thor. O Thor depois do martelo, né? O Thor é muito legal. Mas o Thor não é da mitologia grega, né? O Thor como é que chama lá a terra do Thor? Lá já esqueci. Asgard, ele é de Asgard. Mas os deuses da mitologia grega são assim, e nós olhamos o Josué, o Daniel, eu quero aquele poder, e eu esqueço que aquilo acabou. Por que você está dizendo isso? Eu não estou dizendo, me ajuda. Jesus disse isso. Cristãos precisam seguir a Cristo. Evangélicos precisam crer no Evangelho. Só que o Evangelho não está nos templos, nem com os sacerdotes, nem no sistema religioso. Deus visitou o seu povo no deserto, trazendo Moisés. Deus visitou Jesus no deserto e os anjos o serviram. Deus usou João no deserto como a voz que clamava. E eu preciso dizer a você, é para o deserto que a gente tem que ir. Para longe do sistema onde Deus não está. Porque a palavra estava com João. Meu caro amigo Teófilo, a primeira coisa que eu quero te explicar no começo desse livro é que apesar de tudo isso, do império, das tetrarquias, Anás e Caifás, mesmo João sendo filho de um sacerdote, ele não conseguiu ficar lá dentro e foi para o deserto. E a palavra de Deus estava com João no deserto. Tá afim? Está na hora de você arrebentar com essa estrutura religiosa que te parece tão segura e que há anos você serve, e se converter a Cristo. Não, mas eu já sou. É mesmo? É mesmo?
Você está preso a essas coisas, você é mesmo? Então tá bom. Eu vou para o deserto. Deus nos abençoe. Espera aí, João, põe água no feijão que tem mais um chegando. Senhor, nos abençoa nesta série que se inicia, tão especial, para nós aprendermos muito sobre o nosso Rei e sobre o Teu reino. Para que ao longo dessa série, o nosso coração e nossa mente vá se desconectando de padrões humanos que nós julgávamos com a bondade do nosso coração, que ali Tu estavas e que ali o Senhor agia. Apesar de que o Senhor está em qualquer lugar, mas nós precisamos de uma libertação. Leva a gente para o deserto, Senhor. Leva a gente com o João. Porque é ali que está a Tua palavra. Fora desta lógica humana, terrena, corrupta. Mas perto da Tua graça e do verbo de Deus. Abençoa o nosso domingo, nosso almoço com a família, nosso descanso. E a Tua paz esteja sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Domingo que vem nós prosseguimos, ainda na abertura da carta de Lucas ao seu caro amigo Teófilo. Fique com Deus e até a semana que vem.